Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um Papo Reto. Mas antes de começar, gostaríamos de agradecer pela audiência da semana passada. O nosso programa sobre política deu muita audiência, né, Marcos Filho? Muita coisa, inclusive repercutiu nas redes sociais, que foi magnífico. Um tema que está sendo atual, não é mesmo, Nayara? Isso aí. E hoje nosso tema é sobre consciência. Vamos imaginar. Que louco seria se nós inventássemos robôs que tivessem a mesma inteligência que a gente? Será que isso realmente é possível? Inteligência não se resume apenas ao cérebro, mas também na mente que não podemos ver. Agora imagina um cavalo branco. Imaginou? Olha, eu imaginei. Tenho certeza que se eu abrisse a sua mente, eu não encontraria nenhum cavalo branco. Podemos ver o cérebro, mas não podemos ver a mente. Inteligências, emoções e o próprio cérebro fazem parte disso que nós chamamos de mente. Para falar um pouquinho disso, nós chamamos alguns alunos da Salesiana para falarem um pouquinho. Então, roda aí. Sérgio, para você, o que é consciência humana? Consciência humana, na minha opinião, é tudo que satisfaz o desejo da sua mente. Consciência humana é você fazer um ato sabendo as consequências dele e a gravidade. Eu estou aqui com o Maciel, que faz engenharia. Então, Maciel, para você, o que é consciência humana? É aquilo, né, cara? Eu acredito muito no ser humano, na criatura do ser humano. E ter consciência um com o outro, com o próximo, com aqueles que estão ao nosso lado, né? Acreditarmos um no outro. Consciência humana é botar na Dilma e não se arrepender. É pedir o impeachment e ter consciência de que o Aécio não vai entrar só por isso. A consciência humana, para mim, é o segundo ser dentro de nós. Nós temos o corpo, mas nós temos algo que fala e age sobre o nosso corpo. E ela é a consciência. Ela pode abranger tanto com nossos pensamentos, quanto nossas decisões, e nosso saber o que é certo e o que é errado. A consciência é como se fosse o centro de comando do indivíduo, onde fica o pensamento dele e o registro das leis morais. Então vai ser ele que de alguma forma vai direcionar como o indivíduo vai conduzir e como ele vai se relacionar com o seu ambiente e com os outros indivíduos. Como vimos, Nayara, o processo de se reconhecer consiste em duas dimensões. A consciência de si próprio, do eu, e a consciência do outro. A consciência própria do eu exige meditação. Vamos ver o que o filósofo José Ortega fala sobre isso. Para o filósofo Ortega, o homem pode, de quando em quando, suspender sua ocupação direta com as coisas. O destino do homem é, portanto, ação. Não vivemos para pensar, mas ao contrário, pensamos para conseguir viver. A consciência do outro obriga-nos a desenvolver um olhar atento, Nayara, reconhecendo nessas pessoas o que elas fazem diferentes e únicas. A consciência surge dessas duas dimensões. Você olhar atentamente para você e também olhar para o mundo. A consciência do outro obriga-nos a desenvolver um olhar atento, reconhecendo no outro o que faz diferente e único. De modo simples, isso equivale a dizer que o outro não somos nós. A consciência crítica, ou senso crítico, surge da interação entre essas duas dimensões da consciência, refletir sobre si mesmo e olhar atentamente o mundo. Viver como ser humano é contínuo processo de reconhecer-se no mundo e reconhecer o mundo em si mesmo. Você já ouviu falar em caverna de Platão? Então, os habitantes dessa caverna ficavam presos de costas para a luz. Nisso, tudo que eles viam eram sombras, e quando um desses habitantes consegue se libertar, ou seja, fugir da caverna, ele volta para contar tudo que ele viu, e nenhum deles acredita. Essa alegoria permite muitas interpretações e estudo, mas para nós o fato é que, segundo Platão, o mundo se desvelaria para nós como sombras, mas há uma realidade superior e permanente no plano da verdade a que certos indivíduos podem alcançar. Muitos chegam a questionar se, de fato, alguém consegue conhecer as ideias ou o mundo lá fora apenas observando as sombras da realidade. Os céticos não acreditam nas possibilidades do mundo ser conhecido, portanto, concluem que não vale a pena buscar a verdade. Protágoras era um sofista que defendia o relativismo de conhecimento. Por esse ponto de vista, algo pode ser verdade para um, mas não ser para o outro.
Ou algo pode ser verdade de uma determinada época de nossas vidas, mas deixá-lo de ser em outra. A posição do cetismo absoluto de Pirro nega toda a possibilidade de que um ser humano venha a conhecer a verdade. De acordo com o filósofo, nossos sentidos são contraditórios e não são dignos de confiança. Muitas vezes acontece daquela pessoa achar que aquela cor é branca ou dourada e outra afirmar que é azul e preto. O dogmatismo se opõe radicalmente ao pensamento dos céticos, pois defende de forma categórica a possibilidade humana de conhecermos a verdade. Ou seja, não leva em conta, por exemplo, a maior parte do avanço científico. O criticismo desenvolveu-se a partir da filosofia do alemão Kant. Para ele, a filosofia e a ciência podem não enxergar a realidade em si das coisas, mas a realidade tal qual ela aparece estruturada pela nossa consciência. Dessa forma, conhecer a verdade é conhecer o sentido ou a significação das coisas tal qual foram produzidas na nossa consciência. E aí, Marcos, o que você tá vendo aqui? Bom, Nayara, eu vejo um pato. Eu vejo um coelho. E você, Mayra, o que tá vendo? Isso aí, Nayara. Então, eu vejo um pato. Vamos ver o que as pessoas enxergam? Então, eu tô aqui com a Laís. Laís, o que você vê de cara aqui nessa imagem? Eu vejo um coelho. Logo que você bate o olho, você já vê o coelho. De cara, eu vejo um coelho. É um patinho. Coelho? Então, um pato. Bom, eu já vi aí duas coisas. Vi um coelho e vi acho que um patinho, né? Uma ave, alguma coisa assim. Duas coisas. Não sei. E se eu te disser que tem um pato aqui, você consegue enxergar? Ah, é. Depois eu vejo. Tem aí. Não, um coelho. Olha só, temos mais uma pessoa que viu duas coisas. Você conseguiu ver de cara, assim, os dois animais? Sim. E é isso mesmo, os dois. Foi fácil identificar os dois, assim? Não sei, eu olhei de um ângulo, vi o coelho. Depois, olhando por um outro ângulo, consegui ver o pato. Acho que tem um pato aí e um coelho. Foi fácil você achar o coelho já de cara? Foi, por causa da posição que eu tô. Então, nós podemos ver que dependendo do ângulo da imagem, podemos ver um pato ou um coelho. Tudo depende do ponto de vista. Segundo o filósofo Husserl, a consciência é precisamente consciência. É sua essência de detectar em si um sentido, que é, assim por dizer, a quintessência da alma, do espírito e da razão. Quando se fala em verdade, defende-se entender que esse conhecimento ocorre em condições específicas e é sempre ilimitado. Segundo Kant, a realidade em que a filosofia e a ciência podem chegar não é a realidade em si das coisas, mas a realidade tal qual ela aparece estruturada pela nossa consciência. Daí a importância do indivíduo ser orientado sobre valores. O filósofo Descartes nos deixa uma lição sobre o tema. Ele afirma que devemos seguir 4 passos para chegar ao máximo próximo da verdade. Primeiro, receber escrupulosamente as informações. Segundo, analisá-las ou dividir. Terceiro, fazer uma elaboração progressiva. E quarto, enumerar e revisar minuciosamente as conclusões, garantindo que nada seja omitido e que a coerência geral exista. Mas isso já seria tema para um próximo programa. Estamos chegando ao fim de mais um programa. O Papo Reto de hoje fica por aqui, mas a Nayara vai deixar os contatos com vocês no nosso programa. Diz aí, Nayara. Então, nos curta no Facebook na nossa página e também se inscreva no nosso canal no YouTube. É isso, gente. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Quando puder, você fala. Finalmente. Agora imagina um cavalo. É isso? Eu acho que você rima. Outra pessoa tá pode dizer sem rima. Fala sério. Imagina que louco se nós criássemos bem corta. Então, nós podemos ver que nós podemos ver. Ih! Pode. Estamos aqui na faculdade. Se fosse igual inteligencial. Ai, o Lucas tá péssimo. Tô ficando... Você já ouviu falar em Caverna de Platão? Se você não ouviu falar, nem eu.